Seja bem-vindo. A partir de agora, Conversa da Tarde, com Thelma Saad. Olá, tudo bem com vocês? Gente, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo assim, por compreender essa menina aqui. Porque eu estava falando com o diretor que às vezes eu cometo umas pérolas e tal. E daí todo mundo pergunta assim, mas você faz isso... Como? Você faz isso que é verdadeiro ou você faz isso para chamar atenção? Não, eu sou assim. Sou desse jeitinho, que nem diz o diretor, um pouquinho pior. Né, diretor? Então a gente vai indo assim, porque o natural é o melhor, não é verdade? Então eu sou eu, se você conversar comigo na rua, eu sou desse jeito e assim a gente leva. E hoje, dá suspiro. Hoje eu vou conversar com você, mãe, com você que fica assim preocupada com o filho, o que vai acontecer com ele e principalmente o que vai acontecer com você, porque a gente morre de medo, né? Que eles saiam longe, que eles desapareçam e não dêem muita bola para a gente. Isso aí tudo passa na cabeça. Se você disser que não passa, está mentindo, porque passa. E eu pensei até em fazer essa matéria hoje e mostrar para vocês hoje essa parte da psicologia, porque eu vou sofrer o ano que vem isso. Você não pensa que isso aqui é só porque eu te chamei aqui, porque eu vou sofrer. Minha filha vai casar e vai se formar. E eu vou morrer. Né? Verdade? Então, sempre juntinho, sempre ali, amiga. E eu trouxe um texto que o Matheus, o nosso diretor, vai ler, que é um texto que com certeza vocês já viram também no Facebook. Alguns. Eu vi esse texto no Facebook as 4 vezes que eu vi ele novamente, assim. A 5ª eu não consegui chorar. Daí acho que agora vai ser a 6ª que eu não vou chorar, daí eu trouxe para vocês. Tá bom? E nós vamos falar com essa nossa amiga querida aqui, que é a psicóloga Débora, que ela veio falar com a gente, veio falar sobre a síndrome do ninho vazio. O que é isso? Mas antes eu quero que vocês ouçam o texto que o Matheus vai ler para a gente. Não sei se você conhece também o texto, mas é muito lindo. Uhum. Já? É muito lindo. Então, eu espero até que você, mãe, aí não chore. Prestem atenção, quem não viu esse texto, que não ouviu. Pode ir lá, Matheus. Muito bem, o texto chama Casa de Mãe Depois que os Filhos se Vão. Começa assim: Casa de Mãe Depois que os Filhos se Vão é um oratório. Amanhece, anoitece, prece. Já não temos acesso àquelas coisinhas básicas do dia a dia, às recomendações e perguntas que tanto a eles desagradavam e enfureciam. Por exemplo, com quem vai, aonde é, a que horas começa, a que horas termina, a que horas você chega, ou então venha cá menina, pegue a blusa de frio, leve os documentos, filho. Impossibilitados os avisos e recomendações, só nos resta a oração. Daí tropeçamos todos os dias em nossos santos e santas de preferência e nossa devoção levanta as mãos já no café da manhã e se deita conosco. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, é lugar de silêncio. Falta nela a conversa, a risada, a implicância, a displicência, a desorganização. Falta a panela suja, copos nos quartos, luzes acesas sem necessidade. Aliás, casa de mãe, depois que os filhos se vão, vive acesa. É um iluminado protesto a tanta ausência. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, tem sempre o mesmo cheiro. Falta-lhe o perfume que eles passam e deixam antes da balada, falta cheiro de shampoo derramado no banheiro, falta a embriaguez de alho fritado para refogar arroz, falta aroma da cebola que a gente pica escondido porque um deles não gosta, mas como fazer aquele prato sem colocá-la? Falta a cara boa raspando o prato, dizendo: está bom, mãe. O melhor agradecimento é um prato vazio quando os filhos ainda estão. Agora, falta a cozinha cheia de desejos atendidos. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um recorte no tempo, é um rasgo na alma. É quarto de mais, gente de menos. É um retrato de um tempo em que a gente vivia distraída, de uma alegria abundante deles. Um tempo de maturar frutos para dá-los a colher ao mundo. Até que esse dia chega e lá se vai seu fruto ganhar estrada, descobrir seus rumos, navegar por conta própria, com as mãos no leme que você um dia lhe mostrou como manejar. Aí fica a casa e nela as coisas que eles não levam de jeito nenhum para a nova vida, mas também não as dispensam. O caminhão da infância, a boneca na porta do quarto, os livros, os discos, papéis e desenhos e fotografias, todas te olhando em estranha provocação. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, não é mais casa de mãe, é casa da mãe.
para onde eles voltam num feriado ou num fim de semana, num pedaço de férias. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um grande portão esperando ser aberto. É corredor solitário, aguardando que eles atravessem rumo aos quartos. É área de serviço, sem nenhum serviço. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, tem sempre alguém rezando, um cachorrinho esperando e muitos dias todos enfileirados, obedientes e esperançosos da certeza de qualquer dia eles chegam e você vai agradecer por todas as suas preces terem sido atendidas. Porque, vamos combinar, não é que você fez direitinho o seu trabalho e estava certo? Quem disse que sai aos seus não degenera e aqueles frutos não caíram longe do pé, não é mesmo? E saudade, afinal, não é mesmo uma casa que se chama mãe? Texto de Miriam Lucide Rezende, de Uberlândia, Minas Gerais. Bem, não chorei. Então, esse texto assim fala a nossa realidade, né, mãe? Nossa realidade que nós vamos passar. Eu caí nessa realidade porque eu vou passar e falta pouco tempo para eu passar isso. E já falei com outras mães, a minha própria mãe. Então, a gente fica pensativo. E eu chamei você para nos ajudar, até quem não aconteceu isso ainda, ou quem já está acontecendo, porque a gente fica bem, eu acho que fica bem perdido, né? E a síndrome do ninho vazio, vamos começar falando por ela sobre o nome, o tema, o que é, como veio, qual que foi a pesquisa em cima dele. Então, a síndrome do ninho vazio é uma síndrome que normalmente os pais passam, né? Quando os filhos saem de casa por motivo de estudo ou por motivo de casamento. E quais são os sintomas normalmente que as pessoas apresentam? Uma tristeza, às vezes uma melancolia, essa sensação das saudades, né? Os pais, então, normalmente atinge mais as mães do que os pais mesmo. Então, vem essa sensação do vazio mesmo, da solidão, do que agora estou só, né? Dessa falta um pouco de sabor da vida, né? Dessa alegria. E, assim, é natural, porque é um processo como se fosse um luto, a saída dos filhos de casa, né? É natural um sintoma leve. Se ele persistir, aí precisa tomar cuidado mesmo, né? Se, por exemplo, tornar talvez uma depressão ou um isolamento, porque o que vai precisar? A pessoa vai precisar sentir tudo isso, estar aberta para sentir, né? Não se esquivar ou fugir da sensação, porque ela existe. E essa sensação é sinônimo do amor. Porque foi tanta dedicação, tanto amor, tanta expectativa ao mesmo tempo, que, como é que eu posso dizer, é até normal que ela sinta, né? E quanto tempo junto ali, desde o ventre, junto com a criança, e de repente você escapa. E a mulher, a mãe, ela é o primeiro vínculo do filho, né? Então, já começa na gestação, aí no parto. Então, o vínculo, ele é mais estreito com a nossa mãe. Tanto é que em terapia a gente sempre fala. Quando a gente chega no assunto mãe, é o assunto mais profundo, né, de qualquer indivíduo. Porque é a relação mais estreita que a gente tem. Então, e aí assim, a síndrome do ninho vazio, a pessoa precisa assim, olhar, precisa prestar atenção nos sinais, como ela está encarando essa fase, porque é uma parte do ciclo da vida, né, que a maioria das pessoas vão passar. Eu vou dar um intervalo aqui para a gente continuar. Daí até quero pegar uma ordem com você, por exemplo, né? Essa ordem é o que eu quero fazer. Para eu chegar a estar precisando de ajuda nessa síndrome, o que eu tenho, qual que é o alerta? Tá? Então, você vai, porque tem pessoas que podem passar por isso e dizer, nossa, passou, vai ter as saudades, vai ficar, mas ela consegue administrar isso. Sim. Tem pessoas que não. Então, qual que é a luzinha dizendo assim, ixi, eu tenho que procurar ajuda. Mas eu vou dar um intervalo e volto já já. Conversa da Tarde, com Thelma Saad. Conversa da Tarde, com Thelma Saad. Te fala da conversa da tarde, né? Com mulher, coisa diferente. Quando vem um homem entrevistar aqui, o homem fica ali quietinho. Ele não fala comigo. Ele fica, olha o celular, ele só fala assim, tem mais alguma coisa, ou mais alguma outra observação que você queira colocar? Daí eu falo assim, não. Daí a mulher, não.
outro mundo, é outro mundo. Bem, continuando a falar da mãe, vamos começar na primeira fase, porque é até como o luto, né? O luto ele vai mudando de tempo a tempo, e não, também, como você diz, não deixa de ser um luto. Sim. Qual que é a primeira fase? A primeira semana, vamos pegar. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um apanhado de dias, de semanas, até chegar a um tempo que a pessoa vai falar assim, pera, faz tudo isso e eu ainda estou assim? Então, é para a gente, né, colocar na cabeça do pessoal que quer saber essa realidade, se ele precisa realmente de ajuda, para dizer assim, eu vou procurar um profissional hoje. Então, pode começar, por exemplo, com uma melancolia. Assim, uma tristeza, mas é uma tristeza profunda, uma tristeza superficial. Mas, assim, momentos assim, porque, era bom quando eles eram pequenos, começar a ter lembranças. Chegar no quarto e olhar as coisas, vai guardar na caixa lá, não sei o que, não vou dar para ninguém. Isso. Talvez um pouco de irritação, que ela vem um pouco disfarçada também. E principalmente quando o marido chega, porque dele é o saco de pancada. Então pode vir com um pouquinho de irritação, mas não intenso, sabe? Aquela coisa meio superficial, né? Mas não ainda um contato com a sensação muito grande, não. É uma coisa bem assim, vem e vai. Passa. Por exemplo, eu vou lá, olha, nossa, recordou minha filha, tá, e vou lá, faço almoço, vivo minha vida ali com a minha amiga, vou fazer minhas atividades. Isso, bem isso. Tá. E passando um pouco mais disso. Aí avançou um pouquinho, começa a ter, por exemplo, os períodos maiores. Fica mais tempo no passado, lembrando de como era bom naquele tempo, né? Eu era feliz e não sabia, né? E mais num pesar do que esperando um futuro bom, sabe? Um futuro, ao invés de esperar, não vai ser bom, né? Ele vai vir netos, talvez, ou ela vai crescer profissionalmente, o meu filho, a minha filha, começa a vir mais, mas eu vou ficar sozinha, mas não tá bom assim, né? Começa a sentir mais. Se nunca mais ela me olhar, se nunca mais ela me ligar. Sim, começa mais numa lamentação. Aí já começa, ao invés da irritação, começa a descontar, assim, não tão descontar, mas reclamar mesmo. Reclamar para o marido que está sozinho, que não tem o que fazer. Você não me olha na cara, você não me dá bola. Sim, Eles já fazem isso normalmente porque são homens. Sim. Né? Eles já não prestam atenção no que a gente fala porque são homens. E a gente fala, eles não prestam. Eu falo uma coisa, eu falo para ele assim... daí isso. Daí eu vou dizer, e daí? Você me falou isso ontem, né? Então isso já começa aí, como passa, pra gente passa, porque é um relacionamento. Sim. Isso não vai passar, ela vai brigar por causa disso. Sim, isso aí. Se for saudável, né? Se assim, o ciclo for saudável, ela vai começar a ter assim, choro sozinha, mas se recuperando. Se não for saudável, ela vai lutar contra esse sentimento. Aí vai ficar mais irritada e mais deprimida. Entendeu? Lutar contra esse sentimento, dizer, eu não estou sentindo isso, mas eu estou. Isso, exatamente. Eu não... Quanto maior a luta, maior vai ser a depressão depois. E é mais forte o... Quanto maior a aceitação, né? Não, é essa situação. Tá doendo, né? Quanto maior a aceitação, mais tranquilo passa pelo processo. Todo o processo de sofrimento implica nisso. Quanto mais luta, mais sofre. O que mais resiste, mais persiste. Entendeu? Então o negócio é se entregar e pronto. Exatamente. Então é o que eu faço. Então por isso que eu não sou tão... Às vezes você permite chorar, você permite sentir. Ligar, né? E dizer, eu não aguento mais, eu tô morrendo de saudade. Isso. Porque ela também vai sentir, porque ela saiu, a filha. Total. Né? O filho, também. Ele saiu de casa, ele está no mundo novo, vivendo com uma pessoa com costumes completamente diferentes. Mas como ele tem a vida e iniciando, dá aquela força, aquela né, vontade de dizer, vamos superar os obstáculos. Só que para os filhos é muito importante também que a mãe e o pai estejam ok, né, com a escolha dele. Se você for pensar, né? Que abençoem, que diga, vai, siga em frente, né? E deixa eu perguntar mais uma coisa. Depois, quando o filho vem visitar, né, qual que é a atitude de uma pessoa que está aceitando na boa isso? Faz um almoço, faz uma sobremesa que o filho gosta, né? E com o parceiro? Como assim? Parceiro. Por exemplo, veio, casou. Sim. Né? Daí olha, você tirou a minha filha de mim. Existe isso? Existe. Não. E olha assim, daí põe mais sal na comida, só de raiva. Põe pimenta no prato.
Existe essas coisas? Sim, existe. Nossa! Viu como eu penso muito pra Mas frente. a opção, né, seria acolher. É acolher o filho, né? Porque dali, como você disse, vem os netos, vai ser Sim. constituída uma outra família. Sim. O próprio né, evolução dela está ali Sim, sim. naqueles dois que Sim. vão, né? A prole dela vai continuar. Isso que ela tem que pensar essas coisas positivas. Sim, com certeza. E esperar um futuro, né? Gostoso, saudável ao lado dos filhos. É que eu vejo muito que tem a ver com o nosso ciclo da vida, né? Isso também tem muito estudo. Existe também a questão da entrada na terceira idade, que os filhos saem de casa e às vezes culmina com o ciclo já da aposentadoria, né, da menopausa da mulher, e que faz as pessoas ficarem também mais em casas, mais reclusas, não terem tantos projetos de, né, futuro. Então, às vezes, tudo culmina, né? Tudo vira um grande pacotão. E que aí a pessoa também, além de pensar do filho sair de casa, repensar o seu propósito de vida e o seu projeto. Né? Que hoje em dia, eu falo isso para o meu pai. Ele tem 60 anos. Eu falo, pai, hoje em dia as pessoas não se aposentam mais com 60 anos. E nem devem. A gente vai começar a se aposentar e parar de trabalhar com 80. Entendeu? Não entrando em leis, mas eu estou falando de disponibilidade, de disposição. Inclusive, achar até um meio termo. Sim, isso, né? isso. Está aposentado, vai achar um meio termo do que gosta. E às vezes resgatar projetos antigos. O que não fez porque tinha um filho, agora pode fazer, né? É o momento agora. Que falava, não tenho de fazer. tempo, porque eu tenho que cuidar deles. Né? E talvez agora seja o momento de fazer. E coisa simples. Às vezes, para a mulher é uma dança, é uma costura, né? Não precisa ser um trabalho necessariamente. Pode ser atividades do dia a dia, né? Porque também tem isso. Com o filho, a tendência é de se acomodar e fazer coisas para o filho. Aí agora o filho cresceu, não precisa mais. Não o que vou eu sair posso porque fazer? meu filho vai chegar daqui Sim, a pouquinho. Isso. Né? Não vou sair porque eu tenho que preparar o não sei o que para o filho. Sim, mas eu vejo assim, você pode ver dentro dessa crise uma grande oportunidade, né? Que é a oportunidade, então, agora eu vou me olhar e eu vou ver o que eu posso fazer por mim, né? Não é porque eu estou com 60 ou 70 anos que eu não preciso mais. Talvez seja a época que a gente mais precisa. E os exemplos estão aí. Pessoas Sim. com 70, 80. Sim. Uma mulher, uma senhorinha Sim. dançando, que eu não faço Sim. um rodopio que aquela mulher faz. Sim. Né? Ela é bem Sim. velhinha. E faz aquilo. Outras que vão lá e vão no Pico do Everest. Também não Sim. precisa ser tão radical, né? Mas eu acho que procurar, assim, uma coisa que E pode ser, sim, um momento de redescoberta, né? Pode. O que eu deixei lá guardadinho no fundo do armário que eu vou tirar agora. Às vezes você nem está lembrando. Aham. E se você procurar tudo isso, inclusive com as nossas dicas aqui, e for fazer e der tudo certo, beleza. Agora, a hora que você diz assim, nada tá bom, o que eu vou fazer? Porque isso pode gerar uma depressão, Sim, uma sim. depressão profunda. Sim. Né? O isolamento, né? E- Ansiedade também. E até nem vai fazer bem até para quem saiu de Sim, casa, que vai se isso, preocupar isso. e vai até, ó, isso que eu penso, gente. Mãe, pai, né? Teu filho vai se preocupar e vai dizer, poxa, eu tenho que cuidar do meu pai. E está começando a vida agora. Sim. Então a gente tem que saber, né? Então procurar os recursos e dizer assim, não, eu vou procurar uma ajuda. Isso. Quando que isso acontece? Quando você percebe que os sintomas estão persistentes e intensos. Então, por exemplo, a tristeza já está demais. Não consegue ter novos projetos. Né? Não consegue começar alguma coisa. Não está em contato muito com pessoas, não quer saber, sabe? Fica mais isolado. Aí, ou tem crises de ansiedade mesmo típicas. Aí é o momento de procurar ajuda. Porque é bem o que eu acabei de falar. Às vezes é na crise que você vai buscar um profissional e que você redescobre coisas que estavam esquecidas. E podem te fazer muito bem. Renascer mesmo, né? A saída de um filho de casa pode ser um grande renascimento para os pais. Se eles encararem dessa forma. E aí, se não encararem, alguém pode ajudar para que seja assim. Que seja leve, que seja natural, que seja saudável, né? E aí pensar no lado positivo da coisa. Sim, com esperança, né? O lado positivo é a melhor coisa. Até quando eu encontrei ela aqui na porta, hoje está chovendo, e eu vim aqui, fiz meio escova no salão, agora lisérrima, bonita, porque eu vou sair depois, né? E encontrei ela e ela estava até sem sombrinha. Daí eu olhei para ela, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, chuvinha, né? Ela falou assim, gostosa, né? Eu falei, gente, porque a gente tem mania de dizer, pois é, tá chovendo hoje que eu ia sair de casa.
Hoje tá sol, olha aqui, tô morrendo, tô suada. E a positividade, e você não falar isso, parece que teu corpo, ele fica mais leve com a positividade. Eu notei isso já. Sim, isso é verdade. Né? Porque às vezes eu era meio assim, negativa. Daí quando eu comecei a ser mais positiva, não, vou dizer que é legal, beleza. Só algumas coisas que às vezes o filho faz, o marido faz, que a gente diz, ó, não tem como ser positiva. Né? Aí a gente tem que dizer, pô! E daí pá, né? Mas o resto a gente tenta ser. Sim. Né? Então é isso. Então a mãe tem que procurar, o pai tem que procurar alguma coisa que talvez também os dois procurarem juntos. Sim. Se redescobrirem juntos. Às vezes tem a mesma profissão, sair viajar. Sim, com certeza. Porque a vida do filho, naturalmente, também faz o casal. Ambos olham para o filho, não olham um para o outro. E não que isso esteja errado, é o nosso ciclo de vida. E então, quando o filho sai, eles podem se ver um pouco perdidos, né? Agora sou eu e você aqui. Nossa, que casa grande! Fazer, que casa grande. Ou passou o tempo, já ouvi as pessoas falando, nossa, eu nem liguei a luz daquele cômodo. E pode ser também um momento do casal se redescobrir. Redescobrir como parceiro, né? No mesmo barco, fazer projetos juntos. Porque você imagine, né? O filho tá ali, sempre o casal tá conversando, dando dicas, daí a mãe fala, e sabe o que ele fez hoje? E o pai, pô, por que você fez isso, rapaz? Ou menina, poxa, por que você fez isso? E daí aquela comunicação fica só naquilo. Sim. Chegou a hora que fica sozinha, um olha para cara do outro, o que a gente vai conversar? Sim. Escuta, tudo bem com você? Sim. Aí, beleza? Como é que tá a tua vida? O que você do casal gosta? considerar que vai ser um pouco estranho. No começo vai. Que pensa os dois Sim, sozinhos. olha Né? um pra cara do outro. Vai ser um pouco estranho. E tudo bem essa estranheza. Vamos lidar com ela. Né? E existe terapia entre casais, Sim, com casais, sim. quando acontece Sim, isso da sim. síndrome do ninho vazio? Sim, sim. E é muito válida. Muito. E até assim, dos dois também poderem se reconfigurar. Poder fazer escolhas individuais e do casal, né? E quando a pessoa vai para você e diz assim, olha, eu vim consultar porque eu não tô legal, minha filha saiu de casa e tá assim, como que você começa a abordar? Vou te falar uma coisa, que na maioria das vezes não chega assim. Ah, é? Não. A pessoa não vem, a minha filha saiu de casa e eu estou assim. Às vezes as pessoas nem percebem. Entendeu? Ela começou, talvez, a ter episódios assim de tristeza, de isolamento, e ela vem me descrevendo isso. Aí eu vou fazendo um trabalho de investigar para ver se tem quais são os fatores que levaram, né? Ela estar dessa maneira. Isso. Mas é difícil alguém chegar assim. A minha filha saiu de casa, eu estou assim. É difícil. Eu falo assim porque eu sou muito de me analisar. Porque aí tem uma boa percepção, né? Eu falo assim, não, mas por que está acontecendo isso comigo? Aham. Então, acho que por isso que eu falo já Isso. direto. Então, a pessoa não percebe. Muitas não percebem. Muitas. Ela vem muitas vezes vem com uma descrição de eu não tô legal, sabe? Ou, por exemplo, eu não sei muito bem o que eu quero fazer. Estou com fraqueza. Ou eu tô com muito tempo ocioso. Entendeu? Não quero ir na multidão. Isso. Muitas vezes vem nessa descrição. Aí o que a gente tem que fazer é investigar. Investigar para identificar. Aí a gente, por exemplo, dentro da psicologia, estuda o ciclo da vida. Que são as etapas. A infância, a adolescência, a idade adulta, a terceira idade, né? E qual que dá mais trabalho? Ai, não sei. Acho que cada uma tem as suas peculiaridades, né? Mas eu vejo assim, eu tenho... tem vindo bastante pessoas mais velhas para eu atender, né? Que o Brasil está ficando mais velho, né? E aí eu vejo assim o quanto a gente precisa também resgatar e assim acreditar que a gente pode ter um bom futuro mesmo estando mais velho, sabe? Porque a gente ainda tem uma consciência um pouco assim arcaica de achar que ficou mais velho vai ficar em casa sozinho. Não precisa ser assim, né? Você pode ter uma vida ativa na terceira idade. Pode, deve. Né? E sabe que eu estava pensando, às vezes você está aí, né? Ou a pessoa chega lá para você e até sabe o que tem. Só que ela está meio perdida e não sabe o que faz. Sim. E ela vai chegar para você e você até nem vai agir como uma psicóloga em si, porque a pessoa já sabe mais ou menos o que é. Sim. No caso, acho que se eu ficasse, eu ia chegar lá e falar, pô, minha filha foi embora, eu tô de cara, eu não aguento mais. Eu falaria assim. Só que eu tô perdida, eu não sei como é que eu começo.
é um início para que eu consiga lutar com isso. Sim. E daí você dá aquele rumo. Sim. Isso é E ótimo. o primeiro passo é entrar em contato com esses sentimentos. Sempre. Sempre. Né? Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa quer dar o próximo passo, mas ela ainda não está ok com essa sensação, entendeu? Ela precisa cuidar, às vezes, dela. É igual uma Cuidar- raiva que eu tenho de uma pessoa. Sim. Se eu não tirar totalmente aquela raiva, eu não vou conversar com ela. Sim, É mais ou menos isso. Isso, mas primeiro você precisa entender a tua raiva. Assim, aceitar a tua raiva. Que os seres humanos sentem raiva. Não sentem? Eu sinto um monte. Mas depois passa. Eu tenho uma... Sim, uma Eu flexibilidade. sou boa pra perdoar, sabe? Tem uns que eu não perdoo. Não, acho que não tem nenhum que eu não perdoei até hoje. Deixa eu ver. Não. Não lembro de nada. Porque sempre eu falo assim comigo. Se eu lembrar por que eu passei a raiva, porque eu ainda tenho alguma coisa, né? Ah, que interessante. E eu lembro assim, mas sabe por que eu tinha aquela raiva? Porque ela me fez aquilo. Então eu não lembro que ela me fez o que ele me fez. Então eu acho que daí agora eu não tenho raiva. Ah, que interessante. Mas se eu lembro, É porque- eu tô com a raiva ainda. Sim. E quando eu vejo ela, nossa, lembra aquele dia que você fez aquele negócio pra mim? Daí também não tenho mais raiva. Mas enquanto eu tô com a raiva, eu não vou falar com a pessoa. Sim. É pior. Eu me Sim. conheço. Me conheço. Então a gente Sim. tem que se conhecer um pouquinho, né? Bem, o diretor tá dizendo corta ali, né? Mas olha, nós vamos ter muito ainda sobre ela, vamos conversar muito com coisas positivas, com coisas legais que levam a gente para frente, porque o segredo é pensar positivo. Eu tô falando isso porque eu levo assim na minha vida, né? E trouxe uma pessoa que realmente fala isso. Então, tudo o que acontecer, vamos pensar positivo. Temos psicólogos, psiquiatras, médicos de todas as formas, terapeutas, para quê? Para nos ajudar. É só procurar o profissional que seja gabaritado, sempre eu falo isso aqui. Você vai lá, tem associação, pega a internet aqui, vai na associação de cada um, vai ter o nome dele lá, vai ter tudo que ele faz, realmente ele faz, porque às vezes a gente é enganado, principalmente nessa parte de saúde mental, Sim. que é uma coisa muito importante. Nessa saúde mental que a gente vai procura aquele que está cadastrado, aquele que está tudo certinho, para a gente saber que é um profissional sério da área, né? Mas eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter esse papo gostoso com você. Eu adorei a tua gargalhada, porque eu gargalho assim também. Como é que é gargalhejo? Como é que fala? Será? Vou pesquisar, depois eu falo para vocês. E esse sorriso espontâneo, que isso é bom para a gente, né? Também lava a alma. E vocês vão ter novamente Thelma, quinta-feira aqui. Você ouviu Conversa da Tarde, toda terça e quinta-feira aqui na De Ponta Web News.